Boa tarde para todos. Eu estou aqui nesse momento aqui no monte, eu vim orar ao Senhor, buscar a face de Deus, né? Importante orarmos, seja no coletivo, seja no particular. Importante orar. O particular é mais importante às vezes do que o coletivo, né? No coletivo você está em intercessão, no particular, às vezes você está até numa reserva, né? Mais reservado, mais íntimo. É o que Yeshua falou, que quando você for orar, você entra no teu aposento. Algumas traduções vai colocar como entra no teu quarto. A palavra quarto no hebraico ela quer dizer aliar. Aliar quer dizer aproximação ou elevação. Subir um degrau a mais, um patamar a mais. Ela fica, vai ficar um pouco lenta aí a transmissão, porque eu estou aqui embaixo da pedra, porque está ventando muito. Então o vento vai atrapalhar aqui o áudio, tá? Mas eu estava aqui orando, aí lembrando aí desse Mateus capítulo 6, aí eu resolvi dar uma olhadinha no contexto, né? Um contexto anterior, no capítulo 5, no verso 23, que diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí eu estava aqui pensando nessa questão de oferta no altar, né? Tem um pregador, um pregador bem antigo, não lembro o nome dele, de qual época ele é, se não me falha a memória, acho que é o Charles Finney. Ele disse que uma geração sem altar é uma geração que não verá o céu. Ele disse, uma geração sem altar é uma geração que não verá o céu. E aí, quando eu li essa palavra aqui, altar, eu estava aqui pesquisando, lendo, né? Mas aí, quando eu pensei nisso, como eu estou aqui com o Novo Testamento em hebraico, eu estou aqui com o Novo Testamento em hebraico, aí eu resolvi ler essa palavra oferta, porque a palavra oferta, ela tem algumas variações, tá? Algumas variações. Só que você tem que entender o contexto que essa palavra oferta está sendo colocada para entender o contexto também. Por exemplo, a palavra, quando você vai para Malaquias capítulo 3, que é parte final do verso 8, que é muito utilizado na igreja para quando você vai fazer um momento ofertório, no verso 8 aí, né, roubará o homem a Deus em que tempo te roubar? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. A palavra dízimo é maaser, já até expliquei isso na igreja, é maaser. A palavra oferta ali é terumá, que vem de tarum, que é presentear, doar, né? Ou seja, a oferta é uma doação. Agora, interessante, não vou nem entrar em questão do dízimo, o que é o dízimo não, mas a palavra oferta, ela é doação. E o apóstolo Paulo fala que Deus ama o que dá com alegria. Tá, mas não é essa a questão. Aí eu fui ler aqui o texto em hebraico, aqui eu estou sem óculos, então vou ter dificuldade para ler o texto todinho direitinho aqui, então vou dar uma arrastada no hebraico, né, que a parte que está assim, do verso 23, capítulo 5 de Matitiarro, de Mateus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Aí essa parte A do versículo está assim, ó, no hebraico. Al-ben ero efro, al-ben efro, que takriv, korban, korban, al-hamitzbeach, que é assim, al é acima, essa expressão al no hebraico, ela quer dizer estar acima ou em direção a. Então, quando, né? Quando, aí ela está aqui junto, que quando, alken, quando, efro, quando efro,
quando Efro, deixa eu perdi o texto aqui, deixa eu ler direito aqui para não ficar perdido aqui, ó. Quando trouxeres, né, nós temos essa Efro aqui, ela vem da raiz da palavra bo, bo quer dizer vai, né, vai. Então, quando você estiver vindo, quando você trazer, né, que tarvim, que taqueriv, korban al-ramakon. O que me chama a atenção aqui é o que o português traduziu como oferta para o altar. Deus abençoe Walter poderosamente. Amém? Então, nossa irmã Sônia Maria também, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Yeshua. Eu fiz uma oração em favor de todos, tá? Depois vocês vão lá. A oração está feita em favor da vida de todos vocês. Então o que acontece? Aí quando você tem a palavra aqui, ó, Korban al-Ramakon, quando trouxeres a tua oferta para cima do altar, lembra que eu falei que al é acima ou direção A? Quando trouxeres a tua oferta para o altar, que é Hamitzbeach, essa palavra que ele traduziu como oferta, que é Korban, presta atenção. A oferta terumá, que é um presente, essa oferta ela era trazida no período do Mishkan, ou do tabernáculo, tá? Ou do Beit Hamikdash, que é o templo, conhecido como Templo de Salomão, que o templo era de Deus, mas quem construiu foi Salomão. Então essa expressão Templo de Salomão é complicada, mas é o templo construído por Salomão, porque o templo é de Deus. O próprio Jesus lá vai dizer, ó, a minha casa será chamada casa de oração, a minha, né? Pronome possessivo, meu, minha. Então a casa é de Deus, o templo é de Deus. Quem construiu foi Salomão. Pronto, fechou a questão aí, tá? Só que quando você trazia oferta, aquela oferta pacífica, ela era a terumá. Então a oferta que você traz para o templo é a terumá. Só que aqui, olha para você ver o contexto, eu vou explicar o contexto dessa palavra aqui, ó, korban. Quando que era oferecido o korban? Hein? Dentro da cultura judaica e dentro das que foi estabelecido por Deus lá no livro de Levítico, tá? Acerca do sacrifício, isso vai ser dito também no livro de Êxodo, no final de Êxodo, isso vai ser dito também lá no livro de Deuteronômio, quando Deus ele vai falar, quando vai ser repetida a questão das ofertas do tabernáculo, da oferta pacífica, da oferta pelo pecado, tá? Então, são vários tipos de oferta que você tem na Bíblia, tá? Mas quando você chega no Novo Testamento, você vai ver a palavra oferta, a gente pensa na oferta numa coisa compactada. A gente pensa em doação numa coisa compactada, mas não, você só vai entender o Novo Testamento se você olhar para o Antigo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento falou e o Novo Testamento veio e explicou o que o Novo Testamento queria dizer. Nada mais quando o escritor dos Hebreus fala de sombra das coisas futuras, ele está falando dentro de um contexto que não existia Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento, tá? Estava em desenvolvimento depois. Então, toda vez que lá no Novo Testamento, quando está citando a Escritura, está falando do Antigo Testamento. Deus abençoe nosso irmão Breno Santiago, nosso irmão Maicão Alves, Deus abençoe. Então, quando Deus, então você tem que entender isso. Você quer entender o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento. Quer entender o Novo Testamento, lê o Antigo Testamento. A sombra é isso. Então, eu não estava falando de substituição, nada disso, que passou o Antigo Testamento, não vale mais, novo, não. Então, teologicamente, é esse o conceito. Então, voltando para a questão da palavra que está utilizada aqui no hebraico, do texto que foi traduzido para o português como oferta, a palavra que deveria estar aqui, era terumá. Terumá. Só que o contexto, por que está korban? Quando era oferecida a oferta do korban? Vou explicar. Existe dentro da Bíblia um dia chamado do dia da expiação. E era justamente no dia da expiação que era levado o korban.
Porque o Corban, ele está ligado a capará. Presta atenção, ó. Corban, capará, caparote. O que é capará? É cobertura. E onde que eu encontro isso dentro do conceito judaico da Bíblia? É o Yom Kippur, que é o dia da expiação ou o dia da cobertura. Por que dia da expiação, dia da cobertura? Porque no Yom Kippur, você se prepara no Rosh Hashanah, que é a criação, o período da criação, quando você se prepara 10 dias para encontrar com Deus. Então, no dia da criação, dentro da cultura judaica, quando vem o dia da criação, que é o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, a mudança do ano, ou o ano novo judaico, você está num processo onde o nome será colocado no livro da vida ou tirado. Tá? Por isso que Moisés usa o termo lá, ó. Então risca o meu nome do livro que tens escrito. Isso acontecia quando? Isso ia acontecer no dia do Rosh Hashanah. Só que você passava 10 dias, 10 dias de lamentações, 10 dias de jejum e oração para o dia do Yom Kippur, que era o dia em que você se encontraria no juízo. Então esse juízo ele acontecia 10 dias depois. E nesse juízo, aí era o juízo de Deus. Aí quando chegava esse dia do Yom Kippur, que a cobertura é onde esse corban, o cordeiro do juízo, o cordeiro que era sacrificado por causa do juízo, para a pessoa não perder a presença do Eterno, então ele trazia um cordeiro como símbolo de corban, que ele ia fazer acaparar a cobertura. Ou seja, aquele sangue da expiação do corban, ele ia trazer de volta a união. Então, se você não tivesse levado o seu corban, se você não oferecesse esse corban, esse cordeiro de sacrifício no dia da expiação ou no dia do Yom Kippur, se não houvesse feito esse ato, não houvesse sido levado essa oferta, esse corban, você então estaria em desinimizade com Deus. Você perderia a presença do Eterno. Você seria inimigo do Eterno, ou ele se tornaria inimigo de você por causa do pecado. Por quê? Porque era só o corban que fazia essa expiação. Não era o terumá. Yeshua é o corban, a capará é o sangue. Olha para você ver. Então isso fazia o quê? Isso fazia com que você viesse de novo a ter comunhão. Então quando você passava esse processo do Yom Kippur, que você trazia o sacrifício do corban para fazer acaparar a cobertura do sangue, o que acontecia? Então você voltaria para o seio da sua família, dos seus amigos e teria comunhão de novo. Aí agora eu entendo aqui o versículo de número 23, porque o contexto vai explicar por que aqui está a palavra corban e não terumá no texto hebraico do Novo Testamento. Vou ler no português para você entender. Tudo que eu expliquei. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, inimizade. Aqui tem uma inimizade. Tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, o seu corban, porque você se preparava 10 dias. Qual que era este preparo? Para você chegar no Yom Kippur. Você tinha que examinar a sua vida, se você pecou contra alguém, se você fez algum mal contra alguém, mesmo que fosse por inocência. Você tem que corrigir este erro, você tem que ir lá pedir perdão para a pessoa, você tem que pedir perdão a Deus, os pecados que você cometeu, que desonrou a santidade de Deus, você tem que... Esses 10 dias de preparação são 10 dias de você consertar a sua vida para depois oferecer o sacrifício. Por isso o texto, eu estou dentro da cultura do texto, gente. Por isso o hebraico é importante, eu já fiz um vídeo hoje falando sobre a importância das línguas originais, né? Então tem aqui o hebraico, ó. Por isso o hebraico, ele traz, eu expliquei sobre a língua trazer a cultura consigo. E o hebraico traz essa cultura. E essa cultura, ela é dita até hoje. Os judeus creem dessa forma até hoje. Portanto, que é uma convocação que o Eterno colocou para o povo de Israel anual. Então, todo ano você tem Rosh Hashanah, você tem Yom Kippur, e você tem 10 dias para se preparar até o dia do Yom Kippur. Olha, que é o dia da amizade, o dia que você vai corrigir, o dia que aquela cobertura
de tudo que você fez, todo o perdão que você pediu para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, seja lá quem for. Aí quando você chegar diante do altar, aquele corbã, ele vai cobrir aqueles pecados, mas você se arrependeu deles, você foi lá e corrigiu aquele erro. Aí eu lembrei da frase de Charles Finney: uma geração sem altar é uma geração que não verá a presença de Deus, não terá a presença do céu. A coisa é muito séria. Deus abençoe nossa irmã Rosilene Damásio. Deus abençoe você, todos os meninos aí do evangélico, aí da copinha do evangélico. Deus abençoe todos em nome de Yeshua, tá? Manda uma paz para todas aí, para todos em nome de Yeshua. Então você está entendendo, gente, que quando você lê o Novo Testamento, você tem que olhar lá para o Antigo Testamento para entender. Então tem muita coisa que Jesus falou que não está assim, difícil de entender. É só você procurar dentro da cultura, dentro do conhecimento cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, você vai entender o que Yeshua está falando. Tem que entender a cultura, a etiologia. Isso chama-se etiologia bíblica. Você tem que conhecer a etiologia bíblica. Entendeu? Então, gente, é isso. Então, quando Yeshua estava falando aqui, quando ele, eu estava falando do contexto do capítulo 6, do verso 6, que ele diz que quando você entrar no teu quarto, quando você for orar, entra no teu aposento. A palavra lá está no aposento. Algumas traduções colocaram como quarto, mas a intenção ali é aliar. O que é aliar? É elevação. Elevação. A palavra orar é tefilá. O que é tefilá? Tefilá também significa elevação. Tefilá também significa elevação, que a palavra orar significa tefilá no hebraico, que significa também elevação. Então, quando você ora, você se eleva. Então, aliar, que é aposento e quarto, aliar, ela significa subir de nível, subir de degrau. Só que eu só vou conseguir subir de degrau, que está no capítulo 6, se eu olhar para o capítulo 5, no verso 23, e lembrar do Yom Kippur, lembrar da Capará, lembrar do Corbã. Lembrar do Corbã. Olha que coisa interessante. Gente, eu fiquei assim maravilhado quando eu vi. Eu falei, mas por que a palavra aqui é Corbã e não é terumá? Sendo que lá o apóstolo Paulo vai usar essa terminologia lá em Coríntios como terumá. Quando ele usa o termo oferta. Ele usa como terumá, que é a oferta que eu expliquei. É uma dádiva, é um presente que você está presenteando a Deus, presenteando a obra de Deus com a sua oferta. Mas quando você tem corbã, aí já é um ato de juízo que está vindo. Então você tem que consertar primeiro, por isso que você tem que consertar primeiro para depois colocar a tua oferta no altar. Porque se você não fizer esta correção até o 10º dia do Yom Kippur, aí não vai ter expiação. Não vai ter expiação. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque as obras da carne, lê lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne são porfia, peleja, heresia, feitiçaria, glutonaria, bebedices e várias coisas que estão escritas lá em Gálatas capítulo 5, e ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eu não herdo o reino de Deus, porque está faltando o quê? Está faltando a cobertura. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Só que Pedro vai dizer quando é que ele purifica. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos capítulo 10. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependimento e conversão, ou seja, arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, aí a cobertura tem efeito. Aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, independentemente. Tem que haver arrependimento. Então, se eu não olho para o arrependimento, se eu não sou uma pessoa arrependida, como é que eu posso olhar para o Corbã? Como é que eu posso olhar para o Corbã? Tem muitas passagens que Yeshua cita, que ele vai citar até coisas que pessoas vão dizer, né? Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, verso 21, que nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia, então eu não profetizei, então eu não fiz muitas maravilhas, mas lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que o quê? Que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E aí?
Por isso o texto aqui está usando a palavra corban, que ele está falando da cobertura. Então, esse contexto aqui está falando, deixa ali a sua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão, não importa de onde que vem, não importa. Outro dia eu estava pensando numa questão, numa coisa, tudo que gera questão é discussão. Tudo que gera discussão, todo mundo tem razão. Já prestou atenção? Que numa briga todo mundo tem razão, todos os dois lados têm razão. Ninguém quer saber quem está errado, todo mundo está certo. Aí eu estava pensando que às vezes a gente tem que abrir mão da nossa razão para ter paz. Então é melhor perder a razão e manter a paz, do que tentar manter razão e ter guerra. Aí é outra coisa. Então, quando ele está dizendo aqui, eu vou ler de novo, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está com ele no caminho. Quem é o caminho? A palavra aqui é derer. Mas quem é o caminho? Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto você estiver no caminho, que é Jesus, tem que reconciliar. Tá? Então muita coisa acontece na vida de muita pessoa, porque ele tem oferta, mas não tem altar. A gente está precisando ter altar, gente. Nós estamos precisando de altar. Às vezes nós estamos preocupados muito com a oferta, ou seja, com a nossa vida. Ai, eu coloco a minha vida no altar de Deus. Ai, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu prego, eu oro, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou membro, eu sou não sei o quê. Isso tudo é oferta. Mas e altar? Você tem altar? Será que se você levar a sua vida como oferta, qual tipo de oferta a sua vida é? A sua vida é um corban ou a sua vida é um terumá? Corban não pode ser. A sua vida tem que ser um terumá, porque corban só tem um corban, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é o corban perfeito de Deus, não tem outro. Então a tua vida tem que ser um terumá, uma oferta de gratidão, um presente. A tua vida tem que ser um presente para Deus, mas tem que ter altar. Porque não adianta ter oferta se você não tem altar. Então, como diz Charles Finney, uma geração que não tem altar é uma geração que não verá o céu. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos entender esta verdade. Então, eu fico por aqui, vou terminar a minha oração, estou aqui no monte, vou terminar a minha oração, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família e toda a sua parentela, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Lehi Traot. Paz, paz. Até a próxima.